Nós vamos falar hoje de estratégias comportamentais. Então, eu preparei aqui, porque eu tenho visto na hora da supervisão, ou as dúvidas que vocês me enviam, muitas pessoas na dúvida. O que é comportamento? O que é estratégia compensatória? O que é estratégia comportamental? O que é estratégia de enfrentamento? Se é a mesma coisa, se não é, eu já vou adiantar. Não é a mesma coisa, mas é muito parecido. Quando a gente vai preencher, por exemplo, um diário de pensamento automático, que a gente coloca pensamento, emoção e comportamento, a gente vai falar naquele comportamento que acontece imediatamente após aquele pensamento e aquela emoção. Então, às vezes, tem gente que fala assim, o chefe da pessoa brigou com ela, e aí ela foi, e depois ela pediu demissão. Não, eu não quero saber o que ela fez depois. Quero saber a situação. Ela estava naquele lugar, aí o chefe dela chegou, falou isso, aí ela pensou aquilo e aquilo outro, ela sentiu tal coisa e ela chorou, fechou a porta, ficou calada. Isso é o comportamento. A estratégia comportamental ou a estratégia compensatória, que fica lá naquela parte de cima da nossa conceitualização, é esse padrão. Então, com frequência, essa pessoa chora, com frequência, essa pessoa evita situações, com frequência, ela sai do lugar. É isso que a gente chama de estratégia comportamental ou estratégia compensatória. Tá? É diferente do comportamento. Então, para começar, né, a gente fala em padrão de funcionamento. Todos nós, nossos pacientes também, têm padrões de funcionamento, porque a gente forma lá os nossos esquemas inconscientes e esses esquemas geram esses padrões. Isso quer dizer, como a gente vai olhar para o mundo, como a gente interpreta as situações e maneiras mais comuns de agir. Então, é como que o paciente vai perceber, processar e responder às situações. O resultado disso são as dificuldades, quando a gente fala em padrões disfuncionais, né? Claro que nós temos padrões funcionais também. Por exemplo, o despertador toca e a gente levanta. Isso é um padrão funcional. A gente tem que cumprir com a responsabilidade, mas a gente vai tratar o que não está legal. Então, no padrão de funcionamento, vai envolver os pensamentos automáticos, as respostas emocionais e fisiológicas, e o que a pessoa faz. O que ela faz, né, os comportamentos e as estratégias compensatórias. Nós não vamos pensar, então, na hora que a gente fala em padrão, só em comportamento. Então, as estratégias comportamentais, elas servem para enfrentar ou compensar os esquemas desadaptativos. Toda vez que acontece uma situação e essa situação ativa um esquema que dói na gente, a gente vai ter uma resposta que vai envolver o pensamento, emoção e comportamento. Então, essa resposta vai enfrentar um esquema ou então compensar. Isso quer dizer, não estou me sentindo bem, estou ativada aqui, isso me dói, eu vou fazer alguma coisa, então, para não entrar em contato com isso, para compensar esse esquema. Um exemplo, uma pessoa vai lá e fez uma prova, na hora que ela pegou o resultado, ela viu que ela tirou uma nota baixa, ativou um esquema ali de fracasso. Nossa, eu não sou ninguém, eu não consigo nem fazer uma prova dessa, eu vou sair para beber com minhas amigas. Ela não quer pensar naquilo ali que ela está passando. Ou então, eu já vou fazer a inscrição da próxima prova porque eu preciso tentar novamente. Aí ela está enfrentando aquele esquema de fracasso. Ou eu vou fingir que eu não fiz a prova. Está compensando aquele esquema de fracasso, né? Não está pensando naquilo. Então, o que é importante? A gente prestar atenção para identificar e modificar esses padrões desadaptativos. O que é um padrão desadaptativo? É o que causa prejuízo na funcionalidade, né? Em como o paciente funciona,
e também causa sofrimento. Muitas vezes, e aí daqui a pouco vocês vão entender as situações mesmo, mas muitas vezes os pacientes trazem esses padrões e a gente pode ter dificuldade em identificar esses padrões como desadaptativos, pela maneira que eles contam para a gente. Então, do mesmo jeito que eu falei, um padrão adaptativo. O despertador toca e eu levanto. Se eu tiver de atestado médico com pneumonia, o despertador tocar e eu levantar para trabalhar, pode ser um padrão desadaptativo. Se no feriado, no domingo, eu também levantar quando o despertador tocar, porque eu acho que Deus ajuda quem cedo madruga, porque a gente não pode descansar, porque a gente tem que trabalhar todos os dias, aí também é um padrão desadaptativo. Então, a gente tem que explorar e conhecer tudo. E os padrões vão ser adaptativos quando a gente encontra flexibilidade e habilidades pessoais e interpessoais. Por isso é tão importante a gente fazer uma conceitualização também dos pontos fortes e identificar ali que momentos que o nosso paciente se dá bem, o que ele tem de força pessoal e de padrão adaptativo, que é o que a gente vai fortalecer. Até aqui, ok? Beleza. Dicas para a gente identificar, então, esses padrões. Nós não vamos, de jeito nenhum, focar só no comportamento, porque o padrão envolve tudo. Então, vocês podem ter essa colinha. O que meu paciente pensa quando acontece a ativação esquemática? Quais palavras e imagens passam pela sua cabeça e como ele as interpreta? Então, o que ativa o esquema? Diversas situações. Pode ser ele tirar uma nota baixa na prova, ele tirar uma nota boa na prova, pode ser o despertador dele tocar, pode ser ele ter que ir sair, pode ser alguém chamar a atenção dele, enfim. Pensa aí numa situação que já aconteceu com você ou com o seu paciente e que ativou algum esquema. O que passa na cabeça dessa pessoa? Depois, qual que é o padrão de resposta emocional? O que o paciente sente quando esse esquema é ativado? Isso também é uma grande pista, porque ter uma ativação esquemática que gera culpa é diferente de uma ativação esquemática que gera tristeza. Isso a gente pode estar falando de esquemas diferentes, prestando atenção ali nas emoções. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, vocês vão entender isso melhor. Quais são as sensações fisiológicas que o paciente tem quando acontece ativação esquemática? Ele tem sudorese, o coração dispara, ele tem sono, ele fica agitado, ele fica nervoso, com tremor, com uma vontade de sair correndo. Quais são as ativações fisiológicas? A gente vê muita ativação fisiológica na ansiedade, né? Bem clássico, mas a gente também tem nas outras emoções. Então, numa ativação que gera alegria, satisfação, a gente pode ter a pessoa com uma postura diferente. Então, as pessoas às vezes descrevem, né? Uma vontade de ganhar o mundo, uma segurança corporal. Parece até que a gente cresce. Então, tudo isso a gente vai também pegar como pista. E, por fim, quais os comportamentos típicos do paciente? O que o paciente faz para lidar com aquela situação que ativa o esquema? Ele foge? Ele busca o controle? Ele busca esquivar daquilo com algo para distrair? Ele fica agressivo? Qual que é o padrão de comportamento dele? Aí a gente vai pegar várias situações em que aquele esquema foi ativado e a gente vê aquele padrão. Até porque as pessoas podem ter comportamentos diferentes diante de uma ativação esquemática. Vamos supor, a pessoa está indo de carro e aí ela vai parar na vaga do estacionamento e alguém vai e entra e para na frente. Num dia, essa pessoa pode ir lá e pode xingar quem parou na frente dela. No outro dia, ela pode só falar: ai, que saco, que pessoa mal educada, vou parar em outro lugar.
No outro dia, ela pode falar, tá bom, vou parar em outro lugar, sem ficar irritada. Então, não necessariamente a gente vai ter o mesmo comportamento sempre. E é por isso que a gente tem que investigar tudo isso aqui que vem antes. O que passou na sua cabeça na hora que você viu o carro entrando na sua frente? Né? Como que você se sentiu emocionalmente e fisiologicamente? Aí, se ele fala, a pessoa entrou na minha frente, eu fiquei muito irritada, eu xinguei. Nós vamos buscar outras situações que aconteceu isso, esse comportamento e essa sensação, para a gente buscar um esquema semelhante. Tá? Isso é padrão. Padrão não é uma vez só que acontece. E é óbvio, às vezes a gente estava com pressa, ou aquela pessoa que parou o carro no nosso lugar já é uma pessoa que a gente não gosta, ou já tinha acontecido um monte de coisa que as pessoas já tinham abusado da gente, assim, entrando na nossa frente, ou sendo injustas, e a gente já estava ativado, e por isso que reagiu daquela forma. Às vezes tem um dia que a gente está mais tranquilo, está sem pressa, e vai reagir de outra forma. Então, a gente tem que olhar todo esse contexto para fazer essa avaliação. Certo? Beleza. Então, os processos de manutenção. Ó, a estratégia compensatória e a estratégia comportamental, elas vão reforçar o esquema. Porque quando a pessoa age do mesmo jeito, quando ela responde do mesmo jeito, ela mantém aquilo que ela acredita. A gente vai buscar conhecer a história do paciente, sim, né? História de vida, por que está desse jeito, como que começou, os fatores de predisposição, de temperamento, ok. Mas conhecer a história não garante que a gente tenha as informações necessárias para o tratamento. Porque a gente vai descobrir como que começou aquele problema. Mas não tem jeito da gente voltar no tempo e mudar. Quando a gente faz técnicas de imagem, a gente consegue, talvez, alterar alguma carga emocional daquele evento ativador. Mas, eu estou falando aqui de um jeito mais geral, nem sempre a gente vai fazer uma imagem mental para voltar lá naquele evento ativador. Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar no presente. Então, o nosso foco é o presente. A gente não vai desconsiderar a história. Então, tá aqui, ó. É importante considerar a história, é importante considerar os fatores de vulnerabilidade e é importante focar no presente. Mas a gente vai conhecer a história também. Então, vamos supor que o seu paciente está lá com um estresse pós-traumático porque ele sofreu um acidente de carro. A gente não consegue voltar no tempo para ele não ter aquele acidente. Mas a gente, então, vai ver quais são os fatores de manutenção. O que mantém aquela ansiedade, o que mantém ali o estresse pós-traumático, para a gente conseguir intervir no presente. Então, o paciente que teve uma história de abandono, a gente vai considerar a história, os fatores de vulnerabilidade, mas a gente vai focar no presente. O que ele faz hoje que mantém aquele esquema de abandono ativo? E a gente vai intervir ali. Certo? Então, jamais desconsidere ou desvalorize. Porque eu já vi psicólogo falar. Mas aquilo ali era quando você era criança. Você vai ficar sofrendo com isso pro resto da vida? Você quer se vitimizar, né? Não é assim, a gente sabe. E quais os ganhos da gente intervir nesses processos de manutenção? Então, a gente vai restabelecer a funcionalidade do paciente, ou seja, ele vai agir de uma maneira mais saudável. A gente vai produzir diferentes efeitos e avaliar o impacto das mudanças. Porque quando a gente muda o comportamento, fica mais visível as mudanças que a gente teve nas consequências da situação, na maneira como a pessoa se sente, no que ela pensa sobre ela e sobre a vida, sobre as outras pessoas. Fica mais fácil de identificar e avaliar evidências. Então, se tem um paciente, por exemplo, que fica no modo de controle,
não tem como ele saber que se ele sair daquela estratégia de controle, se ele vai se sentir melhor, se ele vai conseguir alcançar o objetivo dele. Quando a gente consegue mudar essa estratégia, a gente consegue fazer aquela avaliação de evidências. Aquela avaliação mesmo de desafio de pensamento automático, sabe? Então, assim, minha esposa só não me traiu porque eu vigiei o celular dela, porque ela tem um rastreador no carro. Então, tira o rastreador do carro. Né? Quais evidências eu tenho que ela me traiu ou que ela não me traiu? Então, assim, a gente trabalha. Tá? Se a gente não muda a estratégia, dificilmente o paciente vai achar que o desfecho vai ser diferente. É esse enfrentamento. E a gente vai fazer aos poucos, com dessensibilização, com o que for necessário. E a reestruturação cognitiva, que é aquela mudança de padrão de comportamento, a mudança de crenças, de esquemas, né? Diminuir os esquemas disfuncionais e formar novos esquemas funcionais, é a partir aqui da mudança desse processo de manutenção. Então, ó, se a gente tem uma crença central, eu sempre sou abandonado, as pessoas que eu amo vão embora. Percebe que isso aqui é uma crença? Se a pessoa tiver uma regra, uma crença intermediária, se eu não me aproximar das pessoas, eu evito ser abandonado. Isso é uma estratégia de crença intermediária. A estratégia compensatória vai ser fuga e esquiva. Eu não vou me aproximar, porque senão eu vou ser abandonado. O que vai acontecer? Essa consequência retroalimenta e mantém o esquema. Por quê? Como a pessoa foge das relações, as pessoas vão embora mesmo, porque as pessoas vão se afastar naturalmente. Se é uma pessoa que não se envolve, que não tem uma relação mais profunda, os amigos vão afastar. E aí ela não percebe que foi a estratégia dela que afastou os amigos. Ela continua acreditando que ela vai ser abandonada e que as pessoas vão embora. O que essa pessoa sente? Ansiedade. Então, quando ela foge, quando ela esquiva, é porque ela tem medo de entrar em contato com esse esquema. Faz sentido? Vocês já viram isso acontecer? Quero que vocês pensem aí. Então, aqui numa estratégia de fuga e esquiva, que é bem comum. Nós vamos manter agora aqui o exemplo, a mesma crença central. Eu sempre sou abandonada, as pessoas que eu amo vão embora. Mas, se a regra dessa pessoa, se a crença intermediária isso vai ser sempre assim, porque isso sempre foi assim. As pessoas vão embora. Eu já tive fulano que foi embora, já tive um namorado, já tive uma amiga que me abandonou, meu pai me abandonou. Isso é assim para sempre, não tem o que fazer. Então, essa é uma regra, tá vendo? A regra, isso vai ser assim sempre, não tem o que ser feito. Qual que vai ser a estratégia compensatória dessa pessoa? Ela paralisa, ela desliga os sentimentos. Ah, isso é assim mesmo, o que se há de fazer? Não tem muito, não adianta eu tentar nada. Então, não é nem que ela foge, ela até permanece em relações em que ela vai ser abandonada. Quer ver um exemplo? Às vezes vem uma pessoa fazer intercâmbio aqui no Brasil e a pessoa vai embora daqui a 6 meses. Aí ela se apega àquela pessoa como a melhor amiga dela. Essa pessoa vai embora. Mas é porque isso vai ser sempre assim. Então, ela aceita aquele esquema. Ou então, ela vai e se envolve com um homem que já é casado, que vai abandoná-la, provavelmente. A pessoa que paralisa, ela mantém a crença central. Ela faz coisas que a levam a manter aquilo ali, que ela vai ser abandonada mesmo. Ou então, ela fica tão fria na relação, tão desligada dos sentimentos, que a pessoa acha que ela não se importa. E aí a pessoa fala, ela não gosta de mim mesmo, eu vou buscar ter uma relação mais
calorosa. E isso pode ser um relacionamento afetivo, um relacionamento no trabalho, ou um relacionamento de amizade. Aquela pessoa que é fria e que a outra fala, ela não faz questão. Sabe, imagina, então, uma empresa e tem uma funcionária que está lá. Tanto faz trabalhar nesse setor, trabalhar no outro. E aí, às vezes, o chefe precisa cortar alguém e fala, eu vou cortar a fulana, porque ela não está nem aí mesmo. E ela vai, então, continuar alimentando esse esquema. Né? As pessoas vão embora. A consequência também retroalimenta e mantém o esquema. Diferente do nosso outro exemplo, essa pessoa que tem essa estratégia de paralisação, de desligar, ela vai sentir apatia, tristeza e vazio. Ela não vai ficar tão ansiosa, ela vai sentir a dor de ser abandonada. A pessoa que evita, ela tem medo de ser abandonada. E aí, ela acha que nem vale a pena arriscar ser abandonada, porque dá muito medo. Essa daqui, ela já sabe que, independente do que ela fizer, ela vai ser. Então, ela sente aquela dor, aquele vazio. Viram que a crença central, sozinha, não diz muita coisa? É por isso que a gente faz a conceitualização. Não adianta a gente só descobrir qual é o esquema, qual é a crença do paciente. A gente tem que saber o que mantém. O que mantém? A crença intermediária e a estratégia compensatória. Eu espero que isso tenha dado uma iluminação aí na cabeça de vocês. Mais um exemplo com a mesma crença. Tá com o paciente nos dois exemplos, olha. Vamos ver se no terceiro você também tem. Eu sempre sou abandonado. As pessoas que eu amo vão embora. Mas a minha crença intermediária é: se eu ficar atento, se eu fizer tudo pelas pessoas, elas não vão embora. Então, tem um jeito delas não irem. É só eu prestar atenção a tudo, é só eu fazer tudo que elas querem, dar o meu melhor, que aí elas não vão. A estratégia é controle e hipervigilância. É aquela pessoa que gruda, sabe? Que está ali o tempo todo fazendo tudo e preparada e disposta, porque ela não quer que a pessoa vá embora. Então, é uma pessoa que sufoca. E muitas vezes, quando ela está ali muito em cima, a pessoa que estava ali de boa acaba que vai embora. E aí, reforça o esquema. Então, e aqui, gente, eu estou falando em todas as relações, tá? Eu acho que quando a gente fala em relação afetiva, fica fácil da gente enxergar isso. Mas vamos pensar além, tá bom? Porque essa pessoa que é nosso paciente, ela pode ter esse esqueminha aqui, essa conceitualização, só na relação afetiva, pode. Mas, normalmente, ela vai repetir esse padrão de funcionamento em todas as relações. Então, vamos pensar que uma pessoa tem isso na amizade. Ela acha, se eu ficar atento, se eu fizer tudo pelos meus amigos, eles vão ser meus amigos, eles vão ficar comigo. E aí pode ser criança, adolescente e adulto. E aí ela fica ali vigiando. Nossa, fulano postou, deixa eu ver, onde que ele tá? Eu conheço essa mesa, ele tá em tal lugar, ele tá em tal bar, ele tá em tal festa. Não, então, meu amigo gosta daquele restaurante, eu vou fazer meu aniversário lá para chamar ele, porque aí ele não vai me abandonar. Então, a pessoa fica o tempo inteiro ali. E, de repente, os amigos falam assim, nossa, mas fulano é cansativa, né? Fulano tá sempre junto, tá sempre agradando, e não fica uma relação equilibrada. E as pessoas acabam que vão abandonando mesmo. E tem um outro detalhe. Às vezes, aqueles amigos nem abandonaram, eles simplesmente saíram sem convidar o seu paciente uma vez, mas ela sente que ela foi abandonada. Então, ela tá lá com a estratégia dela de controle e hipervigilância, e aí ela vê no Instagram que os amigos postaram a foto num determinado lugar e ela não foi convidada. E aí ela já fala, aí, tá vendo?
eles já não me convidaram, eu sou abandonada mesmo, eles vão embora. E, na verdade, não, eles só saíram sozinhos, uma vez. E aqui a gente tem, então, a ansiedade e a evitação emocional. Na verdade, acho que era o contrário, tá? Aqui não tem evitação, não. Aqui é só ansiedade. O controle e a hipervigilância faz com que a pessoa fique ansiosa, observando ali tudo que está acontecendo. Fez sentido? Mesma crença, diferentes crenças intermediárias e diferentes estratégias, e tudo isso mantém o esquema. Entender o que é uma estratégia compensatória? É a estratégia que se usa para compensar ou enfrentar um esquema. Detalhe, essa estratégia é inconsciente.